Olá, Paula, tudo bem com você? Bem, a senhora? Eu quero agradecer em primeiro lugar o seu convite, porque de uma certa forma nós estamos então convidando ex-alunos que atualmente possuem um perfil empreendedor. Sim. E quando surgiu o pedido, a solicitação de entrevistar mulheres, o seu nome foi lembrado logo de primeira Que bom, vez, fico contente. certo? Então eu quero agradecer a sua colaboração. E porque ao levantar a sua vida escolar, eu percebi que você realmente se formou, você é filha dessa escola, Sim. da Escola Alcídio. Sim. Você fez o primeiro grau todinho, que naquela época chamava primeiro grau, né? De primeira a oitava série, que hoje é primeiro ao nono ano hoje. Sim. Depois o segundo grau, com a ênfase em processamento de Sim. dados. E outros cursos que você estava comentando comigo, né? Datilografia, cursos de artes. Então, você foi uma aluna intensa, podemos dizer assim, da escola, né? Fui. E ao passear, então, ali pela escola, antes da gente começar a nossa conversa, você viu como que a escola mudou, né? A escola, ela está cumprindo a missão dela de sempre oferecer um ensino público de qualidade, na medida do possível, Claro. né? Muitas pessoas passaram por aqui, inclusive você, né? Bom, então hoje nós estamos aqui, são 18 horas, né? Estamos em uma das salas da escola, da ETEC Professor Alcídio Souza Prado, e hoje é dia 17 de agosto de 2022, tá? Não é uma entrevista, é uma conversa, como eu já disse para você, mas você poderia seguir uma linha temporal. Primeiro falar sobre o seu primeiro grau, que eu acho muito interessante. E eu estive dando uma olhada nos planos escolares desta época. O primeiro grau ele sempre ficava no período da tarde, né? E à noite nós tínhamos o segundo grau e de manhã também. Sim. Então havia essa separação, talvez justamente por conta da idade da meninada, né? Não ficar misturando criança muito pequena com o pessoal do segundo grau, tá? Fica à vontade, pode me falar das suas aulas, dos seus amigos, da sua classe, do que você quiser. Tá? Bom, eu que agradeço o convite, assim, eu estou muito feliz porque voltar aqui me fez lembrar de muita coisa boa, porque o Alcídio para mim era minha segunda casa, né? Eu entrei em 84, eu tinha de 6 para 7 anos. E eu lembro, assim, que quem me deu aula na época foi a dona Carmen. O nome dela, o sobrenome dela eu não vou conseguir lembrar. Mas eu lembro que a casa dela era de frente com o portão da 12 aqui. Ela me deu na primeira série, primeiro ano, né? Era a primeira série. A segunda série, quem me deu foi a saudosa dona Rita Ili Pronte, que até o esposo dela também dava fanfarra, ele era, se eu não me engano, maestro da fanfarra aqui do Alcídio, se eu não me engano. Professor de educação física. Sim, e aí eu lembro da fanfarra tocando e tal. Ela me deu aula, eu era apaixonada nela. E no terceiro ano foi a dona Neuza. E no quarto ano, quem me deu aula foi a dona Reinalda Munari, que hoje é minha cliente, muito amiga minha. Nossa, que beleza. Até ela brinca que quando ela vai lá na loja, ela fala, não fala para ninguém que eu te dei aula, hein? Ela brinca. A gente tem muita amizade. E assim, nesse período, eu tenho amizade com o pessoal, muitas delas até hoje. Que nem a Ana Maria, da Casa Flora, a gente é amiga desde 84, então são muitos anos, né? Nossa, A gente ficou um tempo sem contato, mas agora a gente está, todo dia quase a gente se fala. É bom dia, boa tarde, né? E aí, depois veio a quinta série, né? Infelizmente, eu repeti. Mas, por outro lado, eu fiquei mais um ano aqui, né? Que foi muito bom. Eu lembro que a dona Zaide Galli me deu aula. Também amava. É difícil o professor que eu não gostava de todos. Dona Zaide, a dona Vera Benini me dava língua portuguesa. Isso. Eu não lembro se a senhora me deu na sexta série ou se foi no colegial. Acho que a senhora me deu nas duas épocas, eu acho que a senhora me deu aula de ciências. Depois acho que foi biologia, né? Quem mais que eu lembro que, nossa, me faz assim, nessa época, eu lembro que eu fiz artesanato com a dona Ana Maria, fiz datilografia com a Gorete e com a dona Eunice, se eu não me engano. Elas davam na sala aqui do lado. Eu fazia no mesmo dia, as duas aulas. Eu ia em casa, almoçava e voltava para o Alcídio. E aqui era muito bom, assim, eu fiz muita amizade aqui. Depois,
depois eu fui, aí a gente, desfile da Maria Tereza, eu não perdia nenhum desfile. 7 de setembro eu estava em todos. Eu amava quando tinha ensaio com a fanfarra. De sábado tinha ensaio com a fanfarra, então a gente ia lá para fazer os passos, né? Tinha uma professora que ensinava a gente, eu tenho foto de uniforme, tal. Festa junina não perdia nenhuma, então eu fui bem presente. Eu brinco que eu não era a primeira da sala de aula. Eu era esforçada, mas eu participava de tudo, gincana, de tudo. Depois foi até a oitava série, né? E depois a gente passou para o colegial. Quando foi para passar para o colegial, até a minha mãe não queria que eu continuasse aqui. Ela queria que eu fizesse magistério. E o magistério não tinha aqui, tinha na época no Oswaldo. Vai ser professora, você tem jeito, porque eu sempre gostei de artesanato e tal. Falei, não, mãe, eu vou continuar no Alcídio. Mas o curso é mais voltado para homem. Não, mãe, eu vou continuar no Alcídio. Na época, a gente não prestava vestibulinho. Então, quem já estava aqui já passava para o primeiro colegial, né? Eu fiz processamento de dados. E aí, fiz os 3 anos de processamento de dados. Na época, quando foi fazer processamento de dados, tinha enfermagem e tinha arquitetura e urbanismo. Sim. Só formou uma turma. Foi. E aí eu fiz processamento, que aí foi de 93 a 95. Aí depois eu saí daqui. Infelizmente, que eu senti muito quando eu saí daqui, muito. Assim. Porque foi uma vida, né? A sua trajetória de estudante foi toda aqui. Foi. E assim, eu me recordo também, da Maria Tereza, que eu fiz um curso de redação, que a dona Vera Benini dava à noite para o pessoal, se eu não me engano, eu acho que eu estava na 7ª série. Então, vinha eu e uma amiga minha, chamada Karina, e a gente vinha fazer um curso com ela, porque eu sempre gostei muito de língua portuguesa. E aí eu fiz esse curso também. Eu acho que não teve outro curso que eu não fiz. Todos que tinha eu fiz. Então eu acertei quando eu disse que você foi uma aluna intensa. Sim, eu gostava muito. Eu gostava de participar de tudo, da Maria Tereza, de tudo. E as dependências da escola na época eram adequadas? Sim. Eram espaçosas? Sim. Você falou que entrou em 84. Esse prédio aqui foi inaugurado em 76. Então, ele é um prédio razoavelmente novo. Novinho, né? Na época. Assim, a quadra era totalmente diferente, ela era aberta, e os portões eram abertos, né? Sim. O único que era fechado era aqui dessa entrada, né? Essa entrada principal dos professores, que às vezes eu entrava por ali e subia pela escada dos professores escondido. Eu lembro que tinha uma inspetora chamada Dona Maria. Sim. A Dona Maria. Lembro dela. E aí, muitas vezes, ela pegou eu e a Karina subindo. Volta aqui as duas. Quantas vezes ela não fez a gente voltar e subir a escada dos alunos? Mas era uma época muito boa, não tinha maldade, não tinha malícia, né? A gente era muito unido, eram alunos unidos, né? Independente do curso, independente da sala, todo mundo estava bem com todo mundo. Era uma época muito boa. Que bom. E com relação ao curso de processamento de dados, como que eram os laboratórios na época? Como que eram as aulas? Porque parece que era um curso novo na época, sim, né? Era tudo novo. Tudo novo. Se eu não me engano, a nossa era a 2ª turma de processamento de dados. Se eu não me engano, até o Paulinho, se eu não me engano, ele foi da 1ª turma. E tinha 2 salas de computador, se eu não me engano. E quem me deu aula foi o Ronaldo, que acho que ele trabalha aqui ainda, né? Ainda. Ronaldo. A Daniela Jamel me deu aula. Quem mais que me deu aula? O Eduardo, o saudoso Eduardo, o Duzão, me deu aula, que era bravo, mas a gente era tudo, a gente prestava atenção. A gente gostava muito da aula dele. Mas era uma época muito boa, assim. Tinha 2 salas e era tudo muito novo. O computador era tela verde, né? Era monocromática que fala isso? Era uma novidade. Era uma novidade. Eu não tinha computador, então era tudo novidade. 90% não tinha computador, né? Era muito caro na época, né? Então, a gente fazia prova nesse computador. Quando tinha aula, era só festa. Mas quando tinha que fazer prova no computador, eu tremia. Porque o Eduardo me ajudou muito, porque ainda mais com ele eu ficava assim, com medo. E eu lembro de um episódio, uma vez, que ele deu uma prova, 1 por 1, e foi um dia que eu estava com uma dor de garganta tremenda. E ele viu que eu não estava legal.
ele me ajudou, assim, ele foi, não falou o que eu tinha que fazer, mas ele viu que eu não estava legal, então acho que ele até deu uma facilitada para mim, e falou, não, você está dispensada, vai para casa, pede para você ir embora, porque você não está legal, e aquele dia eu não estava bem mesmo. Deu para me tirar uma nota legal. Depois eu vou tirar uma nota legal. Os alunos sempre se lembram da escola das coisas mais divertidas. Sim. Dificilmente eles se lembram, eles comentam sobre as próprias aulas. Se lembram dos professores, Sim. cada professor tem um perfil, tem uma lembrança, né? Mas o que o pessoal fica mesmo na memória da gente são as relações interpessoais. Sim, sim. Que você faz aquela rede de amizade, como Sim. você disse, né? Na escola. E muitas oportunidades de exercer essa amizade. Como você disse, que eram desfiles comemorativos, as festas juninas, Sim. né? Eram sempre eventos Nossa. que geravam uma grande expectativa. Não, era uma euforia na escola, porque todo mundo queria participar. Era difícil quem não participava. Assim, todas as salas que eu estava, assim, todos os anos, a maioria, 90%, era um ou outro, não quero, não gosto. Mas até no terceiro colegial, né, na época era colegial que falava, foi a última festa junina, eu dancei na última festa junina. Muito bem. Todas eu dancei. A gente fala colegial até hoje. Só que esse curso mudou de nome várias vezes. Sim. Na sua época era primeiro e segundo grau. Sim. Que teve a Lei 5692 de 71, que mudou a denominação. Mas o colegial ficou no ideário das pessoas. Essa palavra que todo mundo fala. Fala. E todo mundo entende. Sim. Qual que é o momento que ele marca, né? Qual que é o momento que marca esse período do chamado colegial. Né? Sim. E depois você fez algum outro curso? Você continuou? Quando eu terminei o Alcídio, aí eu prestei o Unifran. E como eu já tinha feito processamento, meu pai quis que eu fizesse ciência da computação. Eu queria fazer desenho industrial, porque eu sempre gostei de desenho e tal. E aí eu fiz 2 anos. Eu parei, dona Maria Tereza, porque eu não me sentia perdida. Sei. Eu não tinha computador em casa, como eu falei para a senhora, era mais difícil. Então, eu não terminei. Tranquei a matrícula e não voltei. Talvez volte a estudar uma outra coisa ainda, porque nunca é tarde para voltar a estudar. Nossa, tem razão. Mas aí eu não voltei e assim... Mas também não me arrependo, porque eu estava me sentindo muito perdida e já estava me abalando emocionalmente. Eu não estava. Então um dia eu cheguei, entreguei a prova para o professor e parei. E aí meu pai ficou muito revoltado comigo. Nossa, meu pai ficou muito revoltado comigo. Ele ficou quase 1 mês sem conversar comigo. Fez altas propostas para mim voltar a estudar. Que na época eu trabalhava, eu tinha loja, mas eu não estava na loja. Quem administrava a loja era meu irmão. E eu trabalhava no escritório de fazendas. Então, na época, eu lembro que ele fez altas propostas para mim voltar. Não, eu vou te pagar a faculdade integral, assim, para você terminar tudo. E eu, não, pai, não é o que eu quero. Aí depois depois a gente vai tocando a vida. Aí eu voltei para a loja. Assim, eu trabalhei 4 anos no escritório. Então, vamos organizar. Sim, vamos organizar, porque eu já pulei muita coisa. Você começou a trabalhar num escritório de fazenda? Sim, quando eu terminei aqui, o meu pai um dia chegou, meu pai é pedreiro, sempre trabalhou por conta, né? Aí um dia ele falou assim para mim e para meu irmão, eu sou 4 anos mais velha que meu irmão, vamos abrir alguma coisa aqui em cima? Eu vou abrir uma porta e vocês trabalham juntos. O que vocês acham? O que vocês querem abrir? Aí meu irmão falou assim, vamos abrir loja de roupa, confecção, né? Eu falei, não, aqui em cima não, vai ficar muito afastado. Vamos abrir uma livraria. Assim, começa de pouquinho, né? Vamos abrir uma livraria. Aí meu pai montou, eu falo assim que meu pai ensinou a gente a pescar, né? Por mesmo que meu pai não teve estudo, teve até o segunda série, incompleto, meu pai é muito inteligente. Modéstia à parte, meu pai é muito inteligente. E aí ele fez uma compra, eu lembro que ele descobriu o fornecedor, tal, ele foi em Ribeirão, fez uma compra, ele e meu irmão. Então a gente montou, numa portinha a gente montou a papelaria, na época era livraria. Era Livraria e Papelaria Paulo, o nome fui eu que sugeri e deu certo. Aí na semana que a gente abriu a loja, até eu lembro que a primeira venda quem fez fui eu estava lá ainda. Eu vendi uma
caixa de canetinha. Imagina duas pessoas que nunca vendeu nada, eu e meu irmão vendendo uma caixa de canetinha, parecia duas crianças, né? E aí eu recebi uma proposta de trabalhar no escritório, que era perto da loja. Eu trabalhei 4 anos nesse escritório. Nesses quase 4 anos, 3 anos e 10 meses, mais ou menos. Nesse tempo, o meu irmão administrava a loja. Só que, como ele era mais novo que eu, não era bem o que ele queria. Aí, meu pai ajudou ele também e montou um bar para ele, que hoje é distribuidora de bebida. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim, Ana Paula, eu não vou ficar na loja. Ou você larga o teu serviço, ou eu vou fechar a loja. Aí, eu acertei, pedi conta e voltei para a loja. Então, eu estou na loja desde 2000. A loja tem 25 anos. Nossa! Tem. Meu pai, eu lembro, na época, me emancipou, Dona Maria Tereza. Eu tinha 19 para 20 anos. Sim. E para abrir no meu nome, né? E aí, voltei para a loja com 20 anos. Aí, eu lembro que o acerto que eu tive, eu pus tudo na loja, que eu cheguei e falei, nossa, enchi a loja de mercadoria e tal. No começo foi difícil, foi muito difícil, sozinha, porque aí meu pai viu que eu voltei e falou, não, agora você vai nadar sozinha, né? Não foi fácil. No começo eu trabalhei sozinha, aí depois a minha prima começou a trabalhar comigo, que é a Juliana, que está comigo até hoje. Ela está desde os 14 anos comigo, ela tem 35 anos. Nossa! Começou novinha, e ela está comigo lá. E aí a gente está lá até hoje. Às vezes, passei alguns perrengues, né? Algumas fases difíceis. É isso que eu queria perguntar para você. Quais foram as dificuldades que você teve? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem. Teve épocas assim... eu acho assim... a época que eu pensei, vou ser muito sincera para a senhora, que eu pensei em fechar as portas, não foi nem uma época... porque estava com problema na economia, né? A economia estava fraca. Eu sofri dois assaltos na loja. O primeiro, eu estava afastada porque eu tinha tido meu filho. Então, eles agrediram meu pai, agrediram uma outra funcionária minha. E nessa época, não. Aí eu voltei, depois eu voltei, tudo bem. Na segunda vez, que foi uma época que eu senti, o movimento estava fraco, eu não estava também na loja, por incrível que pareça. E a Juliana estava sozinha. Aí a pessoa entrou, ameaçou ela... levou dinheiro, isso é o de menos, né? Mas, assim, eu fiquei assustada. Eu fiquei muito assustada. Eu fiquei 1 mês, mais ou menos, pensando se realmente era o que eu queria. Porque eu sempre gostei demais do que eu faço. Trabalhar com balcão, trabalhar com as pessoas é muito bom, é muito gratificante. Eu sempre gostei de conversar muito. E eu amo o que eu faço, eu não gosto, eu falo que eu amo. E se hoje a papelaria Paula existe, primeiro Deus. Depois o meu pai que me ajudou, me deu um empurrão. E eu falo que depois são os meus clientes, que hoje eu respondo pela loja, mas se não são os meus clientes, a loja não existiria, né? Sim. Então, eu prezo muito o atendimento, Ana Maria Tereza. Então, eu prezo o atendimento, tem que atender bem. Atendeu bem, o cliente volta. E a maioria dos meus clientes hoje não são clientes, são amigos. São pessoas especiais ali na loja. E aí foi essa fase que eu fiquei, assim, do assalto, né? Que eu fiquei muito assustada. Mas depois aí eu fui pensando bem, falei, não, vamos continuar. E graças a Deus, até hoje eu estou firme e forte, graças a Deus. Assim, veio a pandemia, fiquei assustada, falei, vixe, agora vai fechar tudo. Foi uma época que era volta às aulas, então é uma época que a gente espera um movimento maior, né? Mas para mim, Dona Maria Tereza, por incrível que pareça, não foi ruim. Como eu trabalho muito com impressão, impressão colorida, impressão preta e branca, as professoras que não tinham como imprimir, na escola não tinha como ir, elas mandavam para mim por WhatsApp, então todo dia tinha serviço. A gente trabalhava fechada. Opa! Acabou a energia. Acabou a energia. Deixa eu parar aqui. Bom, continuando então, nós estamos no momento que você se tornou uma empreendedora. Olha, eu sinceramente, se eu dependesse na minha vida de vender alguma coisa, eu morreria de fome, porque eu não tenho esse feeling. Admiro muitas pessoas que vamos dizer assim, dão a cara para bater e começam uma coisa nova. São dificuldades que vão acontecendo, cada dia uma dificuldade nova. Então, é um caminho tortuoso, não é fácil, não.
Então, a pessoa tem que ter aquele perfil empreendedor, porque senão ela desiste. Sim. Porque é muito fácil desistir. Muito Todos os fácil. dias existem justificativas e argumentos para desistir, não é verdade? Agora, para a pessoa continuar, aí a coisa é complicada, né? No seu caso, então, parece que foi um empurrãozinho familiar, né? Foi. Seu pai foi. Meu pai me empurrou. Seu pai que foi o primeiro empreendedor. Sim. E que soube passar essa parte para vocês, Sim. né? Agora eu queria perguntar para você, Paula, se você tem assim alguma lembrança da escola, porque também já faz tempo que você saiu, né? Dos cursos ou dos professores, que tivesse alguma coisa assim que você admirou, que você usou como modelo, ou como ideia, ou como um padrão, ou como um perfil para você ter essa facilidade Sim. de empreendedorismo. Sim. Porque isso não se encontra assim, em todas as pessoas, né? Os alunos estão sentados, estão assistindo às aulas, mas cada aluno ele tem um perfil, ele vai assimilar uma coisa. Então, a inteligência emocional de cada um é que vai selecionando o que interessa naquela aula para a própria pessoa. Ela vai reter o que interessa para ela. Sim. Né? Então, eu queria queria perguntar para você se você teve, assim, na escola, alguma coisa que você usou, inclusive algum conhecimento, alguma disciplina, algum componente que você utilizou algum tipo de conhecimentos mesmo, de informação, porque, afinal de contas, você fez processamento de dados, né? Sim, que é diferente de vendas, né? Assim, mas, assim, agora, assim, pensando bem, assim, eu sempre tive muita vergonha. Assim, eu sempre fui muito acanhada, assim. Eu falava pouco, eu conversava com os colegas de classe, mas, assim, de levantar a mão, às vezes, uma professora fizesse uma pergunta, eu até poderia saber a resposta, mas eu morria de vergonha de responder, às vezes responder errado, e algum colega fazer alguma brincadeira, né? Eu morria de vergonha. Pensando por esse lado, a Maria Tereza, eu sempre gostei muito de artesanato. Isso eu acho que eu nasci gostando de artesanato. Independente do artesanato, eu sempre gostei. Como eu comentei que eu tinha aula com a dona Ana Maria, e eu não perdia nenhuma aula dela, eu agreguei na loja, assim, quando eu montei a loja, assim, meu pai montou, e depois, assim, quando eu voltei para a loja, eu vi que eu precisava ter alguns outros atrativos, além de vender, além de mercadoria, que fizesse um diferencial. E eu comecei a fazer artesanato voltado para a área pedagógica. Então, hoje, eu trabalho com decoração de sala de aula. Ah, que interessante. Faço painel. Às vezes, alguma atividade pedagógica que... às vezes, a criança não tem destreza em alguma coisa, então, elas me passam atividade e eu crio jogos em cima dessas atividades. Então, pensando por esse lado, quem eu acho que, às vezes... acendeu uma luzinha foi a dona Ana Maria, porque como eu sempre gostei, e assim, eu fiz vários artesanatos, eu fiz bijuteria na época que eu estudava aqui, eu fazia pulseirinha e vendia para as meninas. Então, quer dizer, eu já tinha alguma coisa de vendas e artesanato. E aí eu agreguei o artesanato na loja e até hoje, Maria Tereza, eu tenho uma agenda à parte, tirando a parte de vendas, a parte da loja. Eu tenho um ateliê em casa e eu confecciono a parte, assim, atividades pedagógicas para as meninas, para as professoras. E, por incrível que pareça, eu tenho clientes na região, não só Orlândia, Morro São Joaquim, Sales. Assim, graças a Deus eu tenho uma clientela boa. Então, eu fui agregando. Aí eu agreguei o artesanato dessa forma. Antes eu agreguei, que foi fotocópia, xerox, né, que todo mundo fala, que também, assim, eu fiz de um jeito que agradasse todo mundo o valor, porque hoje a gente trabalha muito com apostila, nem tanto uma cópia ou outra, mas, assim, o professor precisa de apostila, então a gente já faz aquela quantidade, encaderna, faz plastificação. Então, aos poucos, eu fui agregando um pouquinho de cada. Eu acho que eu não nasci para ser vendedora, assim. Eu acho que isso eu fui amadurecendo, Maria Tereza, porque, como eu falei para a senhora, a minha primeira venda, eu fiquei assim, falei, nossa, agora eu vou vender tudo. Mas
teve dias que eu não teve não vender no começo uma caneta. E foi épocas que a gente pensava, será que vai dar certo? Né? Mas aí eu sou muito persistente no que eu faço. E como eu gostei e gosto, e aí eu tô até hoje. Eu tô até hoje e eu acho que foi o artesanato que me deu esse, porque o processamento, assim, fiz o processamento, eu fui informatizar a loja mais ou menos 2008, que aí eu comecei. Aí eu tinha, assim, pouca noção de informática. E, assim, tudo vai modificando também, né? Então, o que eu aprendi aqui... Uma área que muda muito. Muito. Todo ano, sempre tem uma coisa nova, um programa novo. Então, quando eu comecei a informatizar a loja, era totalmente diferente do que o que eu aprendi aqui. Né? E aí, aos poucos, a gente vai aprendendo. No amor ou na dor, né? Sim. A gente vai aprendendo, aí depois eu fui pôr internet também logo depois, já tinha internet, né? E aí depois veio o WhatsApp, né? E aí a gente foi aprendendo. Teve cliente que me ensinou alguma coisa, mas assim, hoje tudo a gente consegue, pela internet a gente vai aprendendo alguma coisa. Sim. Então eu falo assim, na época que eu fiz processamento de dados, depois eu fiz ciência e computação, 2 anos, como eu fiquei um pouco traumatizada depois da ciência e computação, que eu não terminei, eu falava assim, eu brincava, não, computador, eu não sei mexer com isso, né? E hoje, 90% do meu serviço é o computador. Então, quer dizer, não posso ficar sem de jeito nenhum. Tem razão. E a gente vai aprendendo. É um dia de cada vez que a gente vai aprendendo, né? E as suas atividades pedagógicas estão mais voltadas à área infantil? Sim. Ensino fundamental? Sim, mais infantil. Sim, até mais ou menos, até quarto ano, na verdade, né? Que como se fosse terceira série. Sim. Né? Mais ou menos, até quinto, pouca coisa. Mas para crianças, assim, de 5, 7 anos, as que estão sendo alfabetizadas mesmo, sabe? Aí eu faço, elas levam, aí eu crio. E elas gostam do meu trabalho. Hoje eu entreguei um boi-bumbá numa caixa. Ela levou a caixa e falou, Paula, faz um boi-bumbá para mim. Aí eu levei para casa e eu criei um boi-bumbá. A criança vai vestir o boi-bumbá naquela caixa para fazer atividade folclórica, né? Porque está chegando o folclore. Agora, tem então, razão. eu tenho que estar sempre, Dona Maria Tereza, antenada nas datas. Nas datas as escolares. datas comemorativas. Sim. Agora é folclore, depois é 7 de setembro. Então eu tenho que estar sempre antenada. E muitas clientes me perguntam, mas você é formada? Eu falei, não sou formada, não. Eu não tenho faculdade, a minha faculdade é incompleta, que não tem nada a ver. E aí eu trabalho com um pouquinho de cada coisa. Que interessante, não sabia dessa sua área, porque eu sempre trabalhei com clientela mais velha, Sim, né? Então, eu faço. Muito interessante, legal. Quer dizer que seu pai não estava assim muito enganado quando ele sugeriu que você fizesse o curso normal, né? Que era um curso voltado justamente para magistério, e o curso normal que existia lá no Instituto de Educação, depois ele veio para cá. Sim. E quando ele veio para cá, ele era especializado em pré-escola, porque era um curso de magistério com especialização na pré-escola. Sim. Então, seria a área que você trabalha hoje. Sim. Né? É a área que eu trabalho hoje. Tem razão. E tem mais alguma coisa que você quer dizer, assim, da sua vida escolar, que você lembra? Será que eu lembro mais alguma coisa? Ai, Dona Maria Tereza. Das suas aulas de artes, que você fala que você gostava muito. Era aqui do lado, né? A gente pintava vidro. Eu lembro que a Dona Ana Maria a escola tinha comprado uns vasos. Eu me lembro desses vasos de cerâmica também. A gente pintava os vasos, porque, se eu não me engano, a escola tinha uma época que fazia tipo uma feira e vendia. Porque os meninos que faziam marcenaria, acho que faziam tipo uns tratorzinhos. Isso. E aí expunha, né, para vender. E eu ficava toda e toda, porque aí eu vinha com a minha mãe comprava um vaso, né? Tinha que prestigiar. Tinha. E assim, eu gostava muito da datilografia, eu gostava muito. Eu lembro do episódio que quando a gente fazia aula, as teclas eram todas tampadas. Sim.
E um dia, justo a minha máquina tinha trocado, acho que foi para manutenção. E agora tinha colocado uma máquina e não tinha dado tempo de tampar. E ela passava atividade e assim tinha um prazo para acabar, tinha um tempo, né? Eu rapidinho fiz. Aí ela olhou em mim e falou assim, espertinha, né? É. Você olhou, não está tampado, pode fazer de novo. Eu lembro desse episódio. Aí eu, não, Gorete, não, pode fazer de novo. Aí eu fiz de novo. Mas eram aulas assim, eu saía daqui, muito feliz, eu gostava demais. Assim, eu falo que o Alcídio era a minha segunda casa. Assim, foi a minha segunda casa. Quando eu terminei o colegial, eu fiquei assim, no dia da formatura, na Maria Teresa, eu chorei muito. Uma amiga minha chegou perto de mim, o que aconteceu? Eu chorei muito, parece que eu estava deixando a minha casa, a casa dos meus pais, indo embora. Eu me senti perdida depois que eu terminei a escola. Muito perdida. Porque é uma rotina que se prolongou por muitos anos, né? Sim. E assim, por ter já direto ter ido fazer ciência da computação, eu era muito imatura. Eu podia ter esperado um pouco e ter pensado realmente se era isso que eu queria, né? Que talvez eu teria feito uma faculdade, talvez até uma outra, ou mesmo ciência da computação, né? Mas eu fui muito imatura, fui direto, assim, terminei, já comecei no ano seguinte, então eu falo assim, não arrependi de ter parado de estudar, de jeito nenhum. Mas eu poderia ter esperado um pouquinho mais. Poderia. Foi uma decisão difícil. Foi. Assim, e eu poderia ter esperado um pouquinho mais, ter feito outro curso. Ou mesmo processamento, que na época tinha processamento de dados lá. E eu optei em ciência da computação. Eu podia ter mudado para o processamento, né? Sei. Não que seria mais fácil, mas talvez eu teria dado melhor, né? Dado melhor no curso. É verdade. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os que estão... Para quem ver a sua entrevista, ou alguma mensagem para os jovens, os alunos de hoje, que às vezes eles não têm tanta, assim, não valorizam tanto a escola como na época, na sua época, né? Sim, eu falo assim, eu acho assim, estudem, não deixem de estudar. Nunca é tarde para estudar. Assim, já tenho uma certa idade, parei o colegial, não vou voltar. Volta sim. Trabalho no que eu não gosto, mas estuda. Não tenho tempo de estudar. Hoje a internet favorece tanto curso grátis. O tempo quem faz é a gente, dona Maria Teresa. É verdade. E eu penso assim, estudem, leem, tem que ler. Lê alguma coisa, nem se for reportagem, lê. É muito importante saber o que está acontecendo. Assim, não só a internet, não é só Instagram, Facebook. A gente tem que interagir com o mundo. Sim. Né? Porque depois vai prestar um vestibular, fica perdido, né? Vestibular não é também só matéria, é o que a gente vive também, né? Uma redação, né? Sim. É hora de fazer uma redação. Porque eu falo assim, você lendo, você estudando, você sabe escrever. Eu vejo que tem muito adolescente hoje, tem adolescente em casa, que com esse negócio de abreviar, de ler qualquer coisa, às vezes não sabe o que está escrevendo muito errado. Então, não parem de estudar, leiam e estudem. E eu penso assim, dona Maria Teresa, outro dia eu li uma frase que ficou e me marcou. Que a gente não tem que tentar ser o melhor para os outros. A gente tem que ser melhor para os outros. E é o que eu tento ser, melhor para os outros, não ser a melhor. Porque não existe o melhor ou a melhor. A gente tem que tentar ser melhor para as pessoas. Muito bem. E se a gente for pensar também, na sua época, que a maior parte da sua vida como aluna, não existia a internet, quer dizer, não existia internet, não existia computador, não existia nada da mídia de hoje, vamos dizer hoje, assim, né? Eu falo assim, hoje os adolescentes, assim, até nós mesmos estamos presos, né? Eu lembro que quando eu estudava aqui, os portões eram abertos, era só esse portão dos professores que eram fechados. O portão da 12 era aberto, a gente entrava e saía. Eu lembro que às vezes a gente vinha de moto para a escola, né? Saía a hora do recreio, eu ia comprar lanche na padaria, às vezes não queria comprar lanche do Fuzeta, ia na padaria. E a gente saía de boa, não tinha problema. A gente nunca teve problema com o diretor, nada. Hoje é diferente, eles estão fechados, mas não é. O mundo hoje não é igual. O mundo de 20, 25 anos, 30 anos atrás, né? Hoje tem muita maldade, Ana Maria. Sim. Muita maldade.
E tem também muita responsabilidade da escola Sim. em relação aos alunos. Sim. Atravessou os muros da escola, já é responsabilidade Sim, do sim, diretor da escola em si, né? Então, Sim. realmente, mudou muita coisa. muita coisa. Eu lembro, assim, o seu Adonai, que era nosso diretor na época, ele deixava, ele era super aberto, a gente podia chegar a conversar com ele, sempre atendia todo mundo. Seu Adonai, seu Emílio Mishima, inclusive estudei com o Flávio Mishima. Sim, E a gente, assim, podia conversar. Hoje, assim, tá tudo fechado, né? Não tem, assim... É muito difícil hoje, assim, hoje é bullying. Na nossa época não tinha isso. A gente, às vezes, se alguém colocava um apelido no outro, já deixava por isso mesmo. Hoje tem que saber o que conversa. Em tudo. Assim, não só na escola, até a gente no comércio, nós no comércio, tem que saber o que conversa, como atende. Porque dependendo do que você fala, você está denegrindo a outra pessoa. Então, é difícil hoje. e tudo pode ser gravado, tudo Sim, pode ser filmado. Sim, tudo. Então, é complicado mesmo. Sim, eu acho assim, a internet veio, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Hoje você não pode, qualquer coisinha, tira foto, filma, né? É complicado. Eu estava dando uma olhada nos planos escolares dessa época, comecei na década de 80, estou passando ano após ano, e os planos escolares começaram em 1981. O plano escolar é um documento que se coloca toda a característica da escola, os cursos que tinha, a quantidade de alunos. Então, é um documento assim, que guarda muita informação daquele ano. Ele é feito anualmente. E os primeiros planos escolares que eu peguei, eles eram datilografados, são datilografados, né? As cópias são mimeografadas, sim, porque faziam o plano escolar original e faziam uma cópia. Então, eu não sei como que eles datilografavam, se datilografavam 2 vezes, ou se fazia original já no extenso para fazer é uma coisa que eu fiquei pensando. Os gráficos são feitos à mão, em papel, aquele papel milimetrado. Sim. E são feitos à mão com lápis de cor. Tudo escrito à mão mesmo, sim, porque era o que tinha na época de recursos, sim, né? Os recursos possíveis naquele momento, né? Sim. E hoje é tudo computador mesmo, como você falou. Tudo digital. Já era digital, né? Não se faz mais nada sem o computador. Realmente, tá certo. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou nós podemos encerrar a nossa conversa? Só agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho da minha história, que foram 11 anos aqui, muito bem estudados e vividos. Como eu disse, eu era uma menina esforçada. Eu não era a primeira da sala, nem sentava na primeira carteira. Eu era do meio para o fundo. Mas foi uma época muito feliz na minha vida. Não que eu não seja feliz, mas foi uma época que eu gosto de falar. Até eu comentei com a senhora que a gente tem um grupo no WhatsApp das meninas que estudaram, que a gente estudou junto, e todo ano, uma vez por ano, a gente se encontra e a gente só fala do Alcidião, porque a gente falava Alcidião. Alcidião. Aí as que moram fora perguntam como vão os professores, se eu vejo o pessoal, aí eu falo que alguns são clientes da loja. Graças a Deus, eu tenho uma clientela boa que, além deles serem colegas de escola, hoje se tornaram meus clientes. Sim. Né? Então, aí eu conto um pouquinho de cada um, que quando vai lá na loja, alguns vão na loja e lembram da época que a gente estudou, e é muito gratificante, é muito bom isso. Muito bom lembrar de coisas boas, épocas boas. Não é questão de falar do passado, é questão de construir uma história. Sim, sim. Uma trajetória. Foram 11 anos muito bem vividos. Tomei muita chuva vindo para a escola, porque eu não faltava, Dona Tereza. Era uma coisa que eu prezava. Eu vinha todo santo dia, doente ou não, eu vinha. Para mim faltar, só se tinha acontecido alguma coisa. Eu gostava muito de vir estudar aqui. Bom, tá vendo? E hoje você se tornou uma empreendedora, certo? Antes de nós terminarmos, eu quero agradecer mais uma vez, né, a sua colaboração. Quero agradecer também a colaboração do nosso professor Job, que está aqui ao lado, que está assessorando a gravação. Meu colega de escola. Sim, então, E, inclusive, nós estamos usando a aparelhagem da
do Rock Now, né? Que é a banda do qual ele participa também, que ele é um professor de muitos talentos, né? Além de ser professor da área de informática, também tem a parte artística. Sim. Certo? Então, Sempre foi artista. Já estamos usufruindo da tecnologia na parte da banda. Eu agradeço muito, viu, Job? Muito obrigada. Bota Tá sim. bom? Podemos encerrar, então? Sim. Mais uma vez, muito Eu que obrigada agradeço. pela sua colaboração. Eu que agradeço. E apareça aqui, porque a escola está sempre aberta para Apareço, todos, sim, né? vou vir, sim. Certo? Se Deus quiser, ano que vem, eu acredito que meu filho esteja estudando aqui. Ah, Ele vai sim. prestar, se Deus quiser. Muito vai prestar bom. vestibulinho. Que bom. Boa sorte, então, para ele. Amém. Tá certo? Pronto, podemos?